paz do Senhor, tudo bem? Eu sou Marcos Tedesco, obreiro auxiliar da Assembleia de Deus aqui em Joinville. Estamos aqui para mais uma pré-aula para a classe dos juvenis. Classe juvenis, lição de número 10, que tem por título A Igreja e as Missões Transculturais. Já já a gente está de volta. Escola Bíblica Dominical. Faculdade Teológica Refidim. Olá, como é que está aí, pessoal? Como é que está o trimestre? Estamos caminhando já para o finalzinho do trimestre, lição de número 10 dessa coletânea aqui maravilhosa de temáticas acerca da igreja, né? O corpo de Cristo é o tema do trimestre, lição para a classe juvenis, 15 a 17 anos. Uma bênção de Deus para vocês, para todos nós, para os seus alunos. E hoje a lição de número 10, né, que fala a igreja e as missões transculturais. Bom, o tema missões, ele precisa estar forte em nossos corações. O tema missões, ele é um tema muito falado nas igrejas. Nós temos igrejas a nível de Brasil aí, algumas não têm departamento de jovens, porque não tem jovens. Eu conheço algumas aqui em Santa Catarina, sim. Nós temos igrejas que não têm departamento de adolescentes, porque não tem adolescentes suficientes. Tem igrejas, por exemplo, que não tem aquele departamento, mas todas as igrejas, sem exceção, pelo menos eu não conheço nenhuma que fuja à exceção, todas elas têm departamento de missões, ou seja, realmente uma das marcas da Igreja de Cristo, e aí eu coloco a Assembleia de Deus como nosso foco principal aqui, porque nós estamos fazendo uma pré-aula para o currículo da CPAD, que é a Assembleia de Deus, né? Embora nós temos muitas igrejas irmãs aqui, muitas igrejas que conosco caminham nessa jornada. Então, a questão é a seguinte, missão é muito importante. Eu, particularmente, não conheço nenhuma igreja cristã, evangélica, que não tem em missões o seu foco mais marcante, né? E a lição de hoje vai falar sobre um tipo de missões. A lição da semana passada, tá certo, meus amados? Ela falou sobre missões urbanas, né? Que são justamente as missões feitas nas cidades que as pessoas moram, mesma cultura, mesma língua, mesmos hábitos, mesma cosmovisão. Mas hoje a nossa conversa é sobre missões transculturais. O que é missão transcultural? É essa missão que vai além, né, das nossas fronteiras. E eu diria, não as fronteiras físicas e políticas, algo mais do que isso. Eu diria as fronteiras culturais, as fronteiras linguísticas. Então, é nesse caminho que a gente traz para vocês essa questão de missão transcultural. Além disso, é importante a gente destacar, meus amados, que a lição já traz toda uma preparação, textos-chaves e tudo mais, né? Olha só, olha que interessante. A leitura bíblica semanal, né? Segunda-feira, fala da missão de evangelizar os povos da igreja, a missão de evangelizar os povos, ok? Terça-feira, Romanos, né? A visão de um povo perdido, como fazer missão, né? Como fazer missões se eu não consigo enxergar o povo que se perde? Como fazer missões se eu não consigo sentir pelo que está se perdendo, pela pessoa que sofre, uma compaixão? Falando em compaixão, é justamente a leitura da quarta-feira, Marcos 6 e 34. Né? A compaixão pelas almas é você olhar as almas que se perdem e sofrer, chorar, desejar que elas se salvem. Né? Ah, mas eu não conheço aquela pessoa. Independente de conhecer ou não conhecer, mas o desejar com ardência que aquela pessoa venha conhecer o Evangelho e venha se salvar. Ainda assim, né, o clamor do mundo, Romanos 8, prontidão para pregar, 1 Coríntios 9, e finalmente, né, o obedecer o ide, que está lá em Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. Então, meus amados, aqui a gente vai ter a apresentação no começo da lição, primeira parte da lição, a apresentação de Paulo e Barnabé, né?
apresenta-se Paulo e Barnabé, ou melhor, né, eu vou falar Saulo aqui porque no versículo chamado ele está se dizendo Saulo. Uma curiosidade, assim, até interessante a gente falar isso hoje, porque eu sei que a maioria das pessoas tem isso muito claro, mas às vezes pode ter alguém ainda que entra com uma, como se fala, entra com um ditado popular, não é um ditado, mas é um pensamento popular que tem de que no momento da conversão, né, Saulo teve seu nome mudado para Paulo. Eu mesmo já vi pregações sobre essa temática, né? Que você também deixe de ser um Saulo e passe a ser um Paulo e tal, e tal. Né? Meus amados, eu queria só deixar bem claro que em nenhum momento Saulo passa a se chamar Paulo. Na verdade, os dois nomes, eles fazem referência à mesma pessoa. Só que uma nomenclatura é para os judeus e a outra nomenclatura é para os gentios, né? Então, tanto faz nós chamarmos de Paulo ou de Saulo, é diferente, por exemplo, quando há mudança de nome de Sarai para Sara, de Abrão para Abraão, né? Então, isso é muito importante você saber, porque às vezes um aluno pode colocar isso aí, perguntar, e o nome foi mudado, não foi? Então você já está sabendo que não houve mudança de nome. A diferença é que o texto que é escrito a princípio ali para os judeus é escrito com a palavra Saulo, né? Depois algumas vezes aparece Paulo, e as cartas mesmo, daí a maioria das partes nas cartas que são colocadas, aí já está falando de Paulo justamente, né? Por quê? Porque está se falando muitas das cartas já a fronteiras que transcendem a Jerusalém, né? Transcendem a Israel. Então fica essa curiosidade para vocês. Caso alguém venha colocar e dizer, não, mas já vi sendo pregado assim, a gente tem que cuidar, né? Porque às vezes, né, a gente acaba entrando nessas armadilhas. Bom, vamos lá então. Saulo e Barnabé então foram essas pessoas que foram chamadas, né? Chamadas de forma muito especial para viver essa ida, né, esse passar a Macedônia, esse passar além, né? E nós temos uma questão muito importante, que a missão transcultural, ela abraça os vários povos, ela abraça pessoas de diversas localidades, eu posso fazer missão transcultural no Brasil, por exemplo, sendo eu brasileiro? Posso perfeitamente, né? Posso perfeitamente. Como que eu posso? É simples. É só eu pegar, né, e buscar um povo com uma cultura totalmente distinta, né? Eu diria assim que missão transcultural, inclusive, é você pregar o evangelho para os índios, você, às vezes, uma comunidade quilombola, né? Se você é de uma outra cultura, né? Por exemplo, você é de uma região onde há ali uma predominância daquela cultura mais, eu diria, São Paulo, Rio, né? Sul, você vai fazer missão lá no Amazonas, né? Dependendo da localidade que você vai, a cultura é totalmente distinta e isso quer dizer muita coisa, meus amados. Isso tem algo muito importante para ser colocado. Então é importante a gente destacar isso aí. Então eu posso fazer essa missão transcultural aqui também, né? Outra coisa muito importante, Jesus Cristo é quem nos manda pregar o Evangelho em todas as regiões. Então, quem é que nos manda fazer missão transcultural? É Jesus Cristo. Isso está lá em Atos, capítulo 1, versículo 18, por exemplo, né? E seguindo e tal, aqui na primeira parte tem justamente a narrativa de como é que foi esse chamado, como é que Pedro compreende que o Evangelho de Cristo ele é para além dos judeus, né? A história é belíssima, eu acho que dá para fazer uma boa narrativa com os alunos e estudar, mas eu penso que a hora que a gente vai conseguir tirar mais dos alunos é quando a gente começa a trabalhar ali com a questão da vocação, né? Então eu tenho 2 pontos que eu gostaria de destacar com vocês nessa lição. O primeiro grande ponto que eu acho que vai ajudar muito na sua aula é falando sobre a vocação. O que eu preciso ter para ser um missionário transcultural, né?
Então, primeiramente, algo muito importante, você precisa ter um chamado. Quando você é convidado a ser um missionário transcultural, na maioria esmagadora das vezes você está sendo chamado para viver adversidades. Você está sendo chamado para viver momentos difíceis, momentos de grandes embates, grandes lutas, grandes dificuldades. Então, meus queridos, meus amados, é muito importante que a gente destaque aqui nesse momento essa questão do chamado como algo determinante. Além do chamado, o que é preciso então? Primeiramente, um preparo espiritual. A lição traz isso, né? Então, um preparo espiritual, consciência da responsabilidade, um preparo intelectual e várias outras competências. Vamos ver um pouquinho aqui sobre o preparo intelectual. Gente, como é que eu vou levar o evangelho para um povo se eu não aprender, por exemplo, a língua, as técnicas, a cultura, além disso ainda, o próprio conhecimento teológico do que é importante e o que não é importante, né? Então nós temos aí toda uma série de questões de ordem intelectual que precisam ser abraçadas por aquele que deseja fazer as missões transculturais. Tá? Eu acho que nesse momento seria interessante fazer um painel onde você coloca ali quais são os pré-requisitos de alguém que deseja fazer missão transcultural. Porque às vezes as pessoas elas pensam assim, fazer missão transcultural é eu ir para Orlando, na Flórida, e evangelizar na Disney World, lá, né, Disneylândia. Né? Não é isso, né? Não é isso. Missão transcultural é ir além da Disneylândia, é ir além, por exemplo, de Nova York, é ir além de cidades onde a pessoa, sabe, turismo ali bomba, tal. Então, não, isso não é missão. Eu acho muito engraçado que às vezes tem pessoas que o sonho deles é fazer missão na cidade mais top do mundo, na cultura mais top do mundo, entre aspas, porque não tem cultura top, tem culturas diferentes, mas essa que é o destino predileto de alguns, né? E eu particularmente questiono mesmo, meus amados, né? Será que é isso que eu quero? Será que é isso que eu estou desejando? Será que essa é a minha intenção? De fazer missão transcultural e levar a missão aonde não é necessário? Então esse próprio estudo, o próprio preparo, ele também me instrumentaliza para isso. A consciência da responsabilidade, ou seja, você não está indo por acaso, você está indo dentro de um contexto muito importante, muito significativo, é muito especial mesmo. E também o preparo espiritual, ou seja, né, você precisa cuidar da sua vida espiritual. Oração, consagração, leitura da palavra, bons devocionais, bons estudos bíblicos, para que você possa espiritualmente ser fortalecido, meus amados. Dito isto, eu quero ir agora para a terceira parte da lição. E aí eu acho que seria interessante, se você tem um computador, se você tem um tablet que dá para levar, se você tem data show na sala de aula, se você tem alguma forma de trazer mídia para a sala de aula, leve imagens. Por exemplo, eu trouxe aqui esse tablet, aqui eu tenho, vou até narrar para vocês um pouquinho, eu trouxe várias imagens, meus amados, onde eu tenho informações aqui sobre esses grandes desafios do chamado. Tá certo? Então, se você puder levar para a sala de aula, leve eu tenho um notebook, leva um notebook se você não tem data show, e ali você mostra para os alunos. Eu acho que é o momento de você, por exemplo, buscar na internet alguns vídeos que falam justamente de missão, né? Alguns vídeos que falam desses desafios. E eu penso que o principal vídeo, eu acho que é interessante a gente pegar duas temáticas bem especiais. Uma temática delas é a que leva, por exemplo, ao conhecimento das tribos indígenas em Brasil, né, em América Latina, para que as pessoas possam se sensibilizar de que a América Latina como um todo e os povos indígenas do Brasil, a América Latina, quando eu falo, estou falando de Peru, Venezuela, Colômbia, né, aquela cordilheira andina ali, tal. Aqui no Brasil, os povos indígenas, por exemplo, são lugares que muitas pessoas não querem ir. Por quê? Porque o desafio às vezes é muito grande. Outro lugar também que a gente precisa de missionários e quase não temos missionários é na chamada Janela 1040. E eu tenho alguns dados aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês e eu vejo que é interessante levar para a sala de aula. Por exemplo, olha só, um grande desafio. A janela 1040. O que é a janela 1040? É aquela parte no mapa, né, que fica próximo à linha do Equador, que abrange toda a região
norte, né, a parte norte da África, a parte ali da Palestina, a parte do Oriente Próximo, toda a parte sul da Ásia, né? Então é toda uma região. Coloque aí no seu navegador, escreva janela 1040, dê um enter e olhe as imagens. Com certeza você vai encontrar muitas das imagens que eu encontrei também. E é na janela 1040 que a gente tem grandes desafios. Hoje, por exemplo, no mundo, olha só, nós temos 24 mil povos, dos quais 8 mil ainda não ouviram falar de Jesus. 8 mil povos. A gente acha assim, ah não, é um ou outro perdido lá. Não, gente, é muita gente que ainda não ouviu falar de Jesus. Há no mundo hoje registradas 6.287 línguas, das quais 4.500 não tem nenhuma parte da Bíblia traduzida. Ou seja, 4.500 idiomas no mundo não têm condições ainda de ler a Bíblia, porque não existe. Não existe um livro, fragmentos, não existe seleções, não tem nada de Bíblia para eles. E olha só que coisa mais gritante. Hoje, atualmente, no mundo, 85 mil pessoas morrem por dia sem nunca terem ouvido falar de Jesus. E ainda tem pessoas querendo fazer missões em Orlando, na Flórida. Nada contra Orlando, na Flórida, mas eu vejo que a necessidade é muito grande e se você tem desejo pelas almas, é preciso expandir mais esse horizonte. Na janela 1040 eu encontro vários países. Deixa eu mostrar para vocês aqui alguns dos países que fazem parte dessa janela 1040. Olha só, Irã, Afeganistão, Índia, China, Tibete, Vietnã, Filipinas, Sudão, Egito, Etiópia, Chad, Níger, Mauritânia, Marrocos, Argélia, Líbia. São vários países onde realmente a necessidade é muito grande. Olha só, gente, eu tenho aqui uma relação também que vai ser bem interessante. Olha só, olha aqui. Dos países menos evangelizados no mundo inteiro, nós temos hoje 52 países que ainda estão abaixo do que a gente chama de menos evangelizados. São países onde quase não se há a ação evangelística. Na janela 1040, isso pula para 31 países. Então tu pensa, poxa, de 52 pula para 31. Então eu tenho ainda 21 países fora que não são evangelizados. Só que eu tenho que pensar em populações. Vamos pensar em populações? Olha só, o total de pessoas hoje no mundo que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho são 3,2 milhões, 3,2 bilhões de pessoas. Esse é o número de pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. Agora, dentro da janela 1040, esse índice é de 3,1 bilhões, ou seja, apenas 100 milhões de pessoas estão fora dessa janela que nunca ouviram falar do Evangelho. Agora, a grande maioria é nesse foco. Então, nós precisamos de pessoas que olhem para a China, olhem para a Índia, olhem para o Tibete, olhem para o norte da África, olhem para a Ásia Ocidental, né? A Ásia, o Oriente Próximo, e deseje estar lá. E deseje estar lá. Por exemplo, né? A janela 1040 ela tem 96% dos hindus do mundo, 58% dos muçulmanos, 53% dos budistas, então é muito grande. Ainda na janela 1040 eu tenho aqui alguns países onde eu vou dar para vocês agora o índice de pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho na janela 1040. Então preste atenção e veja, eu vou pegar alguns países conhecidos que você vai com certeza ficar de queixo caído. E isso é interessante mostrar para os seus alunos nessa aula. Pessoal, olha só, na Índia, que é um dos países mais populosos do mundo, apenas 1% da população segue o Evangelho de Cristo.
Outro aqui, por exemplo, olha só, Afeganistão, apenas 0,02%, é o mínimo. Um país, por exemplo, que a gente acha, não, esse deve ter, Arábia Saudita, 0,007% apenas de pessoas evangélicas, né? Vamos pegar aqui mais, Egito, 0,8%, né? Emirados Árabes, 0,7%, Albânia, 5%, Iraque, 0,5%, são vários povos, meus amados. Isso aqui tudo você encontra na internet, é fácil de achar. O que eu gostaria de deixar bem claro é esse convite a simplesmente abraçar mais a causa das missões transculturais, ver nos seus adolescentes, nos seus juvenis, quem é que pode ir nesse desafio, né? E aqueles que não podem ir nesse desafio, que possam abraçar a causa das missões, contribuindo para missões e orando para aqueles que vão para as missões. Algo muito importante ainda para concluir, é importante falar para os seus alunos com relação aos choques culturais, né? Cuidar quando o pessoal vai lá fazer missão transcultural, não chegar lá e enfiar a goela abaixo um formato de vida que é cultural e não aquele que é a teologia, né, de Cristo, né, o cristianismo que Cristo nos traz. Ou seja, né, eu não preciso pegar, por exemplo, e mudar o estilo de vida de um outro povo, por quê? Porque eu tenho esses hábitos, o que é cultural é cultural. Agora, o que é essencial, isso eu preciso trabalhar, tá certo, meus amados? Finalizando, né? No Brasil, nós temos hoje 120 tribos indígenas que necessitam de uma tradução de Bíblia. Há mais ou menos 100 etnias no Brasil que não possuem ainda um missionário para levar o Evangelho. É muita coisa. Está feito o convite, uma boa aula para você. Até a semana que vem, a nossa próxima aula. Que Deus abençoe a sua classe. Você, professor, você foi chamado para trazer vida para os seus alunos, tá bom? Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima aula.